Cara, vamos fazer uma revista. Oh, meu Deus, preciso ter uma ideia. Uma semana trabalhando numa página, lambendo aquilo, pá, se relacionando. Aí o cara vai lá e pega o seu gibi, abre, lê em 5 minutos e fala, ah, legal. E eu gosto dessa coisa do artesanal, tiragem limitada, uma narrativa que rompe com a ordem convencional de leitura e faz o leitor passear pela página, ela é meio labirinto, assim. É, imprimir na China, e, enfim, imprimir na Bélgica. Eu me relaciono com quadrinhos desde das minhas primeiras memórias, assim, eu sempre tive, de alguma forma, ligado a isso, assim. Meus pais sempre me diziam que eu já lia quadrinhos antes de saber ler, assim, que eu já ficava vendo as figuras e tentando adivinhar, assim. Meu pai é artista plástico, eu sempre tive um contexto muito propício para continuar desenhando, sabe? Eu tenho lá o Akira completo, que na verdade foi ele que colecionou e eu herdei. E daí também eu fiz comunicação, então eu trampo um pouquinho com cinema e tal, também com essas outras linguagens. Eu também tenho um trampo de artista plástico, também faço umas exposições, umas gravuras, uns desenhos e tal. Eu gosto de estar de permear essas linguagens diversas daí é sempre legal trazer um pouco das artes plásticas para os quadrinhos, levar um pouco dos quadrinhos para o pessoal das artes plásticas e tal. Acho que até, por incrível que pareça, eu sinto que é mais receptiva para as artes plásticas do que a galera das artes plásticas para os quadrinhos, sabe? Assim, é bem difícil, mas de vez em quando eu consigo levar, assim, para esse lugar. E daí, objetivamente, eu comecei a publicar mesmo, fazer uns zines impressos no final da faculdade, assim, lá por 2002, mais ou menos. Até que em 2008 a gente juntou um grupo e fez a Samba. O grupo da Samba, que sou eu, Gabriel Góes, Gabriel Mesquita, a gente já se conhecia há muitos anos antes, já era amigo, já trampava com quadrinhos. Quando eu conheci o Gabriel Góes, assim, logo a gente se conheceu e logo a gente decidiu que, cara, vamos fazer uma revista. E aí demorou uns 10 anos até a gente conseguir fazer a revista. A gente ensaiou bastante essa revista e tal, até que finalmente em 2008 acho que a gente chegou numa maturidade que a gente conseguiu fazer e foi super importante, assim. E acho que era um momento que o nosso trabalho tinha uma maturidade, eu acho que era um momento em que o contexto pedia um projeto como a Samba, sabe? Uma antologia, uma coisa que reunisse, acho que tinha um vácuo ali desse tipo enfim, de publicação. Daí a Samba começou como uma revista, a gente fez uma sem saber se a gente ia fazer outra, a gente fez, a gente precisava fazer, foi uma coisa meio de catártica, assim, sabe? E aí a gente continuou, a gente logo decidiu que ia virar o selo. Inclusive foi o primeiro FIC que eu vim, foi em 2009, a gente tinha a Samba, e aí a nossa segunda leva de lançamentos do selo Samba, que eram aquele gibi só meu, que era o Amarelo, Laranja e Vermelho, que também já está esgotado, e a Kowalski número 1. Foi 2009, né? Daí 2010 a gente fez a Samba 2, aí 2011 a gente fez a Kowalski 2, começou a fazer uns mini gibis, que a gente lançou 2 com o selo Samba, um do André Valente, Batman, e depois, e acho que em 2012, agora eu não tenho certeza da data, mas depois a gente fez um outro que é uma história em quadrinhos de colagem, de um artista plástico lá de Brasília e tal. Enfim, na Samba a gente fez um pouco essa coisa de ficar puxando uma galera das artes plásticas e obrigar eles a fazer quadrinhos, assim, não, vamos fazer quadrinhos, faz, insistindo até que vários fizeram, vários experimentaram narrativas, inclusive uma galera que não necessariamente desenvolveu um trampo com quadrinhos, assim. Também começou, depois disso, a publicar
na internet. Desde o começo da samba, a gente tinha o blog da samba, e aí depois de um tempo a gente consolidou durante uns 3 anos postagens diárias no blog da samba, de cada dia um autor e uma série semanal que cada autor desenvolvia. Cada um de nós, os editores, os 3, sempre tinha uma série e a gente convidava pessoas. Aí a gente conseguiu manter esse esquema durante uns 3 anos, mais ou menos, e daí desestruturou um pouco, foi variando. É difícil manter esse esquema de produção de séries, ainda mais porque a gente nunca teve grana para pagar ninguém, nem a gente mesmo, por esses conteúdos e tal. Então, aí de um ano e meio para cá, variou um pouco e tal, até que começou a ter só 2 ou 3 séries semanais. Ultimamente só eu tenho publicado no blog, né, as quadradinhas que eu faço. Eu fiz semanal durante 3 anos. E daí esse ano, há uns 3 meses, eu comecei a produzir elas diariamente para a internet. E tem sido legal fazer a tirinha diária. A internet gosta desse ritmo, assim, tenho conseguido cada vez acessar mais gente, as pessoas reconhecem, isso é legal, assim. E acho que uma próxima coisa que eu queria fazer ano que vem seria um livrão compilando as tiras. Já são quase 300, então talvez seja um volume 1 que caiba no meu orçamento aí. Vamos ver como é que eu vou estruturar isso. Enfim, e a gente estava até conversando, eu queria fazer também acho que o meu trampo pede, acho que o mercado, o contexto pede, queria fazer um livrão, uma história longa, uma coisa que fosse mais, né, com carninha maior, assim. Mas ainda não tenho um projeto ainda com um título, uma coisa, ainda vou decidir exatamente. Mas eu sou um cara que produz rápido, eu não tenho muita dificuldade com velocidade, não. Então, na hora que eu me organizar e decidir, vai de uma vez, assim. Eu faço muito tudo direto na canetinha. Às vezes eu faço esboço de canetinha, ponho na mesa de luz e finalizo de canetinha. 2 etapas e aí eu consigo o resultado. Mas é um método que funciona para essas histórias curtas, para tira. Para um projeto um pouco maior, um pouco mais longo, um planejamento maior é necessário, né? Eu sou um cara que desenha e escreve as minhas próprias coisas, eu não faço exatamente roteiro, assim, acaba que é mais um planejamento, um guia, essa coisa dos thumbnails e tal, que gere que eu consiga me organizar e entender o todo e planejar, evitar as armadilhas que uma história longa pode ter. Consigo fazer sem sofrer, assim, sabe? Sem ficar tipo, oh, meu Deus, preciso ter uma ideia. Enfim, é uma coisa que muitos colegas passam por essa dificuldade na hora da pressão, da publicação, tem que mandar porque vai sair na internet, ficam meio travados. Eu acho que com a minha experiência de publicação na internet nos últimos anos, eu consegui encontrar um lugar onde eu consigo fazer os meus quadrinhos sem reclamar, sem sofrer e sem demorar muito, assim. Acho que quadrinhos tem muito a ver com ritmo de produção, assim, para manter uma produção legal, para fazer um livrão, para fazer uma coisa, você tem que ter uma velocidade legal. Se você demora 1 semana para fazer uma página, você vai demorar anos para fazer um livrão, né? Então eu acho que todo mundo que faz uma produção grande, que consegue acumular um material com uma quantidade maior de páginas ou de tiras, de coisas, compartilha esse entendimento de que exige uma certa velocidade. Acho também que pode ser bem frustrante se você passa lá 1 semana trabalhando numa página, lambendo aquilo, pá, se relacionando, aí o cara vai lá e pega o seu gibi, abre, lê em 5 minutos e fala, legal. E ao mesmo tempo eu também senti a necessidade de eu trabalhar umas publicações individuais, assim, acho que também o público responde melhor a uns livros de autor, assim, e acho que a minha própria carreira, sei lá se dá para chamar exatamente disso, assim, mas enfim, a minha história chegou um momento em que eu achei que eu precisava trabalhar umas publicações individuais mesmo. Daí ano passado eu fiz a minha própria editora, que é a LTG Press.
Eu comecei com ela publicando um livro do meu pai, que ele fez esse caderninho de desenhos e que ficou a fim de publicar, e aí eu editei, e é a reprodução fiel de um Moleskine dele, onde ele fez uns desenhos, de anotações da pesquisa do trabalho dele com artes plásticas. Eu lancei mais duas coisas pela minha editora. Eu lancei em Brasília, em junho, uma edição meio ainda zine. Eu gosto dessa coisa do artesanal, tiragem limitada. É uma impressão em riso, 200 cópias, chama Tetragrama. Tem a ver lá com o amarelo, laranja e vermelho que eu fiz. São vários livrinhos que vêm juntos, é uma continuidade. E agora aqui no FIC eu estou lançando o Triple Space Dungeon, que é uma revista pôster, uma brincadeira com quadrinhos jogáveis, uma narrativa que rompe com a ordem convencional de leitura e faz o leitor passear pela página, ela é meio labirinto. Tenho gostado de trabalhar essas coisas experimentais, que rompam com essas regras já meio, né, consolidadas dos quadrinhos. Assim. Esse ano a gente organizou uma feira de publicações em Brasília, a Feira Dente. Eu, junto com o pessoal da Mês, com a Love Love 6, as meninas da Piqui, juntou um grupo de quadrinistas e organizou uma feira em Brasília, que é uma feira que acaba sendo voltada um pouco para quadrinhos, porque todo mundo que organiza é dos quadrinhos, mas que a gente gosta de expandir para essa coisa da arte impressa, da publicação de artista, da gravura e tal. E foi bem legal, muitos expositores compraram a ideia, vieram do Brasil todo para Brasília e foi bem legal, e a gente vai continuar fazendo a feirinha anual lá, e acho que a gente conseguiu colocar Brasília no circuito de feiras independentes, que tem sido super importante para a circulação dos quadrinhos e das publicações independentes em geral. Assim. Eu trampo muito com design gráfico, acaba que é talvez o que mais me dá retorno financeiro diretamente é design gráfico, e é especialmente legal trabalhar com a Bolha Editora. Eu e um colega de Brasília, o Virgílio, a gente faz produção gráfica, projeto gráfico para vários livros dela, a maioria dos quadrinhos que a Bolha lançou, a gente que fez essa parte, é legal fazer, foi uma oportunidade legal de imprimir na China, enfim, imprimir na Bélgica, várias coisas, contato com editoras gringas, tudo isso é bem interessante. E daí também outra coisa que eu tenho gostado bastante de fazer para a Bolha é o esquema de letragem. A Raquel tem investido em vários dos livros dela, uma coisa que poucos editores que traduzem quadrinhos fazem, de fazer a letragem manual. É um trampo legal de fazer, esse trampo de design gráfico, letragem, tudo isso para quadrinhos, é legal para mim porque é um jeito de estar trabalhando com quadrinhos e, enfim, e gerar uma grana, porque a gente sabe que uma das questões assim, dessa produção independente, de eu ficar produzindo eu mesmo editando, é a questão da viabilidade financeira. E daí é um jeito de eu estar trampando com quadrinhos, e não necessariamente com o meu trampo de autor, mas ainda com quadrinhos. Então eu tenho gostado muito de fazer essas coisas.